desce ao tanque de Siloé e lava os seus olhos. Primeira coisa que eu quero trazer para você, igreja. O homem, ele nunca viu, mas quando Jesus ele entra na situação, aquele que é cego começa a enxergar. O homem ele nunca enxergou, mas quando Jesus ele entra na situação de alguém, ele faz aquilo que é impossível para os médicos. Ele faz aquilo que é impossível para as pessoas. Quando Jesus ele entra na situação, Jesus ele pega aquele que nunca enxergou, que nunca viu, faça ele ver. Essa noite Deus está falando para alguém essa noite. Quando Jesus ele entra na situação da sua história, ele vai fazer você começar a enxergar coisas longe. Quando Jesus ele entra na sua vida, ele vai fazer você enxergar coisas além do alcance. E põe isso nos seus status. Quem tem vista vê problema, mas quem tem visão vê promessa. Mas Jesus, ele chega diante desse cego, passa cuspe no barro, faz o barro, passa no olho do cego, manda ele lavar no tanque. Mas a palavra vem dizendo que este cego, ele vai até o templo. Ele vai até onde, igreja? Ele vai até onde? Ele vai adorar a Deus. Mas quando ele chega no templo, a Bíblia fala que os fariseus barraram aquele cego. E quando os fariseus barram aquele cego, as pessoas começaram a falar: aquele ali não era o ceguinho que ficava pedindo esmola? E de repente o camarada falou assim: não é ele não. E alguém falou: não é ele sim, é ele sim. Não, então peraí, vamos tirar os fatos aqui. Quem foi que te curou? Aquele cego fala: foi Jesus que me curou. Mas Jesus ele te curou? Jesus ele te curou? Então você não era cego. Eu não estou acreditando. A primeira coisa, quando Deus fazer um milagre na sua vida, pessoas não vão acreditar o que Deus vai fazer. Quando Deus operar um milagre na sua história, tem pessoas que não vão acreditar o que Deus vai fazer na sua vida. A primeira coisa que eles fazem, eles começam a interrogar o ex-cego. E ele está falando: não, foi o profeta que me curou, foi Jesus que me curou. E alguém fala assim: não, você não era cego não, então chama seus pais. Mandou chamar os pais dele. E quando os pais dele chegam diante da sinagoga, ele fala: não, ele era cego de nascença. Ele era cego de nascença. Amém? Amém. Os fariseus começam a interrogar os pais. Versículo 18, 9 e 18 fala isso. Ele começa a interrogar os pais. E começa a falar: não é possível. A segunda, mais uma coisa, eles voltam a interrogar o cego de novo. E eles tentam achar algo para parar a obra de Jesus. Essa noite eu vim aqui trazer algo para o seu coração. Tem pessoas que elas foram curadas, que elas eram cegas, mas agora vê. E tem pessoas que elas viam e agora não vê mais. Tem pessoas que elas estão cegas espiritualmente. Tem pessoas que elas estão vivendo o evangelho de qualquer maneira. Elas estão vivendo o evangelho cegamente. Elas estão achando que ser crente é ser brincadeira, é ser oba-oba. E não é. Ser crente é ser muito mais do que isso. Ser crente é ter fé genuína naquilo que Jesus fez por mim e por você. Que foi morrer na cruz do Calvário. Ter fé. Ter busca. Ter clamar. Louvar. Buscar a Deus. E quando eu estiver pregando, não ficar batendo papo. Quando Jesus ele entra na situação de alguém, ele transforma a vida de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Quando Jesus ele entra na situação de alguém, ele tira a cegueira espiritual. E essa pessoa começa a enxergar. Tem pessoa que está andando cega por aí. Tem pessoa que está andando por aí com a cegueira espiritual. Mas essa noite Jesus quer cuspir no carro e quer passar no seu olho, porque Ele quer te ver enxergar. Jesus ele quer te ver enxergando. Jesus ele quer que você saia daqui andando. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda pessoa que ela é cega, ela tem um direcionamento. Alguém sabia disso? Quando você anda no centro da cidade, até mesmo aqui no São Benedito, você vê que na rua tem uma calçada que ela é diferente. Alguém já percebeu isso? Ela vem, os risquinhos, e aonde é para parar, ela tem um monte de bolinha. Alguém já entendeu isso aí? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que mesmo tendo uma cegueira espiritual, o direcionamento é Jesus. O direcionamento é Ele que direciona. Ele que fala: vindes a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu aliviarei. Vindes a mim. Jesus ele quer tirar a cegueira espiritual que nós estamos vivendo nela. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes nós vivemos uma cegueira espiritual porque nós queremos. E o que nos traz a cegueira espiritual, meu pastor? O pecado. O pecado ele te cega. O pecado, além de te cegar, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Jesus ele está te dando um direcionamento. Ele fala: eu sou a porta. Jesus está falando: eu sou o caminho. Jesus está te dando direção aqui essa noite. Eu quero trazer algo para o seu coração. Aleluia, Deus. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, algum direcionamento acontece. Algum lugar Jesus está te guiando. Algum caminho Jesus está te levando. Ei, Jesus está falando para alguém nessa noite. E essa noite Ele vai transformar a sua história de vida. Ele vai tirar essa cegueira espiritual. E Ele vai te dar a visão. Eles interrogam os fariseus, começam a interrogar de novo o cego. Você era cego mesmo? Você tem certeza que você era cego? O camarada vira e fala assim: eu era cego. Eu era cego. Sabe o que os fariseus fizeram? Pegaram ele pelo braço e jogou ele para fora da sinagoga. Muitas vezes nós fazemos isso. A pessoa recebe a cura, o milagre, e nós tiramos ela da igreja. Nós colocamos para fora da igreja. Porque colocar para dentro é difícil, sim ou não? Sim. Alguém já pregou para algum desviado aqui? Já? Você já viu que é difícil aceitar o que você fala? Verdade. Você já viu que quando a pessoa está desviada, ela está cega espiritualmente? Verdade. Ela não quer te ouvir, ela não quer entender a palavra. Ela conhece a palavra, sim ou não? Sim. Mas ela não quer viver a palavra. Há uma diferença de você conhecer a palavra e de você viver a palavra. Há uma diferença de você apenas conhecer. Jó apenas conhecia a Deus, de apenas de ouvir falar. De apenas de palavras. Mas a palavra vem nos dizendo que Jó, quando encontra com Deus, ele vê ele face a face. Ele fala assim: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço, Senhor. Agora eu te conheço. Deus está falando para alguém aqui essa noite. Hoje é noite de abrir os olhos. Hoje é noite de abrir os olhos, porque Jesus está voltando. Jesus ele está lavando os olhos de muitas pessoas aqui essa noite, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E se você não tiver a presença do Senhor, infelizmente você só conhece a Ele de ouvir falar. Você tem que conhecer Jesus face a face. Você tem que caminhar com Ele. Você tem que vivenciar a obra. Você tem que andar com Jesus. Você tem que começar a querer Jesus. Você tem que falar: Senhor, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu estou vendo que só o Senhor é o caminho. E não há outro Deus igual ao Senhor. Não há outro Deus igual a ti. Não há outro Deus.
Glória a Deus. Então vem Jesus, pega o ex-cego e põe para dentro da sinagoga de volta. E Jesus dá um checkmate. Jesus, no livro de Gênesis, de João, capítulo 9, versículo 35, ele começa a falar sobre uma cegueira espiritual. Livro de João, capítulo 9, 35, Jesus ele começa a falar sobre a cegueira espiritual. Por que, pastor? Porque os fariseus, eles conheciam a Deus apenas de ouvir falar, mas não vivia a presença de Deus. Eles não viviam aquilo que Deus tinha para eles. Alguém me entende aqui essa noite? Aleluia! Eu quero trazer isso para você essa noite. Comece a viver aquilo que Deus tem para você. Comece a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a abrir os seus olhos, a enxergar que só Jesus é o caminho. Ei, não existe outra coisa. Não existe outro Deus. Não existe outra coisa. Não é dinheiro. Não existe outra coisa que vai te levar para o céu, a não ser Jesus. Porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus! Aleluia! Ninguém vai chegar diante de Deus se não for por meio de Jesus. Então é hora de nós começarmos a abrir nossas visões. Então é hora de nós começarmos a enxergar que só Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Ele quer tirar a cegueira espiritual das nossas vidas. Nós estamos vivendo uma cegueira espiritual. Nós estamos vivendo uma cegueira espiritual. Vou falar com você, poucos dias atrás, lá perto da minha casa, abriu uma mega power igreja. Sabe uma igreja? Ela é imensa. Abriu. Porque o pastor revelava demais. Tinha fila para ele orar. Ele terminava de pregar e ia embora. Durou um mês. A igreja não ficou um mês. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que perderam a visão. Tem pessoas que elas só vêm no culto se for para ouvir revelação. E a maior revelação está aqui, chama-se a palavra de Deus. A que cura, a que restaura, a que transforma, a que muda, a que restaura a sua história de vida. O que purifica a sua alma é a palavra de Deus. O que purifica a sua história de vida é a palavra de Deus. O que tira a sua cegueira espiritual é a palavra de Deus. Tem pessoas que elas estão andando cegas porque querem. Sim ou não? Sim, sim. E tem pessoas que elas são guiadas por outro cego. Alguém ouviu isso aí? Sim. Tem pessoas que o cego está caindo no buraco e ele está indo junto. Tem pessoas que estão desse jeito. Mas por quê, pastor? Porque ainda não conhece a verdade. Conhecereis A verdade. e a verdade Vos libertará. vai te libertar. Somente Jesus te liberta. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem cristocêntrica para você. Eu quero mexer no fundo do seu coração essa noite. Eu quero sacudir sua alma essa noite. Porque se você não encarar verdadeiramente a paixão de Cristo, você não herdará o reino dos céus. Você não herdará o reino de Deus se não for pela palavra dele. Se não for coisas que vai, pregações que vai mudar a sua história de vida. Essa noite eu quero pregar para você, ou você é um cego que era cego, ou você é um cego que é guiado por outro cego e vai cair no buraco dos dois. Deus está falando para alguém essa noite. Eu quero tirar a cegueira do seu coração. Tirar a cegueira da sua vida. Tem pessoas que estão vivendo cegas. Totalmente cegas. Para baixo, para cima, atrás de homens. E esquecendo que há um Deus. Que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Para que você pudesse entrar na presença dele. Aleluia. Tem gente que está indo atrás, para baixo, para cima, mas não conhece a Bíblia, não abre ela para ler, fica aberta lá no Salmos 91, no Salmos 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, mas não lê, mas não busca, mas não ora, mas não jejuma, mas quer receber vitória. Porque muitas pessoas só querem falar aquilo que vai mexer com o seu ego, aquilo que vai agradar o seu ego.
Amado, a melhor coisa que vai mexer o seu ego chama a presença de Deus. A presença de Deus. Que é uma coisa que mexe na sua estrutura, chama a presença de Deus. O amor de Deus por nós. Livro de João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Aleluia. Eu quero trazer isso para o fundo do seu coração essa noite. Que a sua alma seja abalada, seja estremecida. Que você saia daqui falando assim: Jesus, eu preciso é do Senhor. Eu não preciso de mais nada a não ser o Senhor. Só que para você viver na presença de Deus, você tem que liberar. Você tem que liberar muitas coisas na sua vida. Porque tem coisas que elas estão te cegando. Jesus, ele quer lavar seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele quer te purificar. Amém. Glória a Deus. Mas o pecado, muitas vezes, ele está te cegando, literalmente. Tem pessoas que ainda ela tem um pouquinho assim de fé, de temor, mas estão cegas. Eu quero trazer isso no seu coração. Você sai daqui com o coração gemendo essa noite. Eu quero Jesus. Eu quero é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antigamente nas igrejas cantava eu quero é Deus. Hoje em dia o povo, as músicas são cantadas, fala eu, pra mim, me dá. As músicas eram antigamente sim. Senhor, quero te adorar. Eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer. E hoje os louvores de hoje estão assim, é para mim. É para eu receber. Pessoas antigamente tinham um louvor falando assim: eu fui no terreiro do inimigo e lá tomei tudo que me roubou. E eu te pergunto, você está preparado para ir no terreiro do inimigo e tomar tudo que ele te roubou? Você está preparado para isso? Você está preparado para ir no terreiro do inimigo e tomar tudo aquilo? Alguém lembra dessa música aí? Lembra? Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Está preparado? Sabe por quê, minha igreja? Eu estou pregando isso para você. Hoje estou pregando até calminho, para que você venha entender essa mensagem que Deus me trouxe hoje. Cegueira espiritual. Estamos vivendo uma cegueira espiritual. Todos os cristãos, todos que se dizem cristãos, estão vivendo uma cegueira espiritual. Eu estava vendo esses dias o satanista, e ele falando que ele está admirado com os crentes. Está admirado com os crentes. E eu fui ver por que ele estava admirado. Porque tem uma música que o povo está dançando, da Lady Gaga, e a música, ela fala assim, a tradução dela fala assim, que eu vou dançar, com as mãos para o alto, como Jesus mandou. Está blasfemando o nome de Cristo. A música da Vandinha. Música da Vandinha. Está blasfemando o nome de Cristo. E os crentes lá dançando. É uma pouca vergonha. O evangelho que nós estamos vivendo. As pregações de hoje é assim. É para te dar, que Deus vai te dar. Mas como que você quer receber se você não vem buscar? Como que você quer receber se você não busca?
Amém, igreja? Amém. Eu quero ser enfático de te dizer isso, que é a pura realidade. Nós queremos receber de Deus, mas não buscamos as coisas de Deus. Nós vivenciamos mais as coisas mundanas do que as coisas de Deus. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Sim ou não? Sim. Trocamos Jesus por Copa do Mundo. Muitas pessoas não vieram no culto por causa de jogo. Sim ou não? Sim. Por causa de novela, por causa do churrasquinho da família. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Imagina se Jesus te tocasse. Deus, Ele quer lavar os seus olhos. Jesus, Ele quer lavar os seus olhos. Ele quer tirar a cegueira espiritual. Aleluia. O que eu mais vejo de crente falar assim: pastor, estou desanimado. E a Bíblia faz me dizer assim: levanta-te, erga a tua cabeça, tem de bom ânimo, siga em frente. Jesus sempre está te dando um bom conselho de ânimo. Amém? Amém. Às vezes nós queremos fazer parte de um exército. E às vezes nós somos um exército desanimado. Você quer ver? Domingo, sábado vai ter evangelismo. Parece 2 pessoas. Nós vamos subir, eu parei de subir no monte. Aí você fala assim: por que, pastor? Porque eu saio lá de São Benedito, fico lá no monte esperando a pastora Lívia. Parecia 2 pessoas. Parei. Se for subir no monte, eu estou indo sozinho. Me pergunta: por que, pastor? Por que, pastor? Porque a cegueira espiritual cegou a muitos. Vai ter um evento na igreja. São poucos que fazem. São poucos que ajudam. Porque nós estamos vivendo uma cegueira espiritual. Essa noite, o Deus que eu conheço, Ele quer lavar os seus olhos. Ele quer passar a lama nos seus olhos e depois te colocar a sua cabeça lá no tanque de Siloé e falar assim: seja purificado. Aleluia. Seja purificado. Seja transformado. Aleluia. Seja transformado. Glória a Deus. Ô, glória. Uma coisa que eu vou falar para você que é difícil: transformação dói. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você pode ver mulher que vai no salão fazer o cabelo, ela quer ser transformada. Sim ou não? Sim. Aí, né, a moça dentro do salão, ela sabe disso. Vai fazer a unha, aí dói arrancar a cutícula. Sim ou não? Horrível. A colar a unha de gel, arrancar. Sim ou não? Dói ou não dói? A colocar os cílios. Sim ou não? Dói? Pra tirar. Dói? Dói ou não? Fazer escova, dói ou não? Se não secador estiver muito quente, queima o casco. Então dói. É doloroso. Mas no final desse tempo todo aí, no salão, você sai como? Linda. Transformada. Sim ou não? Sim. Não tem muito isso não. Vamos passar a máquina na cabeça, deixa a barba crescer, é isso mesmo. Tá bonito. Né, Rogerinho? Ah, viu? Zé vai deixar igual a minha. Alguém está me entendendo aqui essa noite? Está na hora de nós começarmos a querer a transformação de Cristo. Vai doer, pastor? Vai. Mas é para a sua beleza interior, sua beleza exterior. É para que você seja limpa e purificada. Por quê, pastor? Porque Jesus vem buscar uma noiva. Agora imagina Jesus voltando para buscar a noiva, enquanto a noiva toda avacalhada. Gateada. Não é? A palavra já nos conta isso. Era 10 noivas. Era 10 noivas. 5 tinham azeite e 5 não tinham. E quando, ó, presta atenção nisso aqui, ó. E quando o noivo bate na porta, alguém grita: lá vem o noivo. Quem não tinha azeite começou a pedir emprestado. Sim ou não? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é transformado, seu azeite transborda e até as pessoas querem pedir emprestado. Quando você é transformado, a sua beleza interior, a sua beleza, você fica transformado. A sua história é outra, a sua vida é outra.
o seu falar é outro. Amém? Você pode perceber quando um jovem, ele converte, né? Ele chegava lá, e aí meu, né? Como é que ele falava? Vai falar lá, gira lá, e aí mano, não é? Hoje já não é mais mano, hoje é, e aí Vasco? E aí, varão? E aí varão? Mudou a gíria. Né? Quando em casa lá, vamos pegar o rango. Era assim, não é? Aí hoje fala assim, é manto vai ser forte. Assim é na igreja. Você pode ver, quando o camarada muda, ele andava com as roupas lá todas assim, aquelas calças caindo. Sim ou não? Sim. Aí hoje chega de terno na igreja, todo bonito. Sim ou não? Sim. Isso é transformação. Isso é porque a cegueira espiritual caiu. O camarada chegava, cabelo colorido, hoje cabelo cortadinho, todo. Sim ou não? Não é verdade, querido? Não é? Mas a gíria continuou, né? Fala varão, vaso, manto, Cadela de fogo, né? É assim ou não é, igreja? Né? O que mais? Fala aí. É laço ou é manto? É vaso. Entendeu? Mas por que eu estou trazendo isso aqui para você, igreja? Porque Deus, Ele quer nos transformar, né? Ele quer nos mudar. Tem pessoas que olham para você e falam assim, quem te viu, quem te vê, né? Antigamente as moças tudo por funk, quando converte, anda tudo de saia arrumadinha, de roupa arrumadinha, chega na igreja com a melhor roupa que tem, porque ele está vindo adorar a Deus. Sim ou não? Sim. É verdade. Ele chegava lá toda bacalhada no funk lá, de short curto, descendo até no chão. Hoje em dia, só fica com a mão para o alto, adorando ao Senhor, Deus. Perdoa os pecados, as iniquidades. Se tornou uma moça pura, santa. Eu quero trazer isso para a igreja. Quando a escama cai, quando a sua visão espiritual, cara, você começa a ter a nova dimensão, quem é Cristo em sua vida. Aleluia. Quem é Cristo na sua história, quem é Cristo na sua casa, quem é Cristo na sua família, quem é Cristo, a Bíblia fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo na minha vida, a esperança ainda. Cristo na sua vida, a esperança ainda. Deus, Ele quer te transformar. Deus, Ele quer te mudar. Mas para isso aí, Deus, Ele quer tirar a sua cegueira espiritual. Para isso aí, Deus, Ele quer te colocar de pé, que você saia daqui falando assim, eu sou uma princesa de Jesus. Eu sou um príncipe. Eu sou uma varoa de Cristo. Amém, igreja? Amém. Mulheres de Deus, elas pensam diferente. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mulheres que são de Deus, elas têm um pensamento diferente. Elas pensam diferente, elas sabem que o Redentor delas vive. Moça que está aqui, se o seu namorado está tentando tirar a sua pureza, foge dele. Porque ele pode te levar para o inferno. Ele é um estrangeiro do inferno. Você está tentando tirar a sua pureza. Sai fora que é laço. Porque mulher e homem de Deus não namora, se casa. Se casa para namorar. Deus, Ele está falando para você essa noite. A palavra de Deus quer tirar a escama dos olhos. E a palavra de Deus, ela só tira a escama dos olhos quando ela é pregada. Verdadeiramente. Amém? Todo mundo sabe, eu não sou pastor de ficar com muita coisinha. O que eu tenho que falar, eu falo. E essa noite eu quero falar para você, converter enquanto há tempo. Ah, pastor, eu sou apenas simpatizante de igreja. Se Jesus voltar para você amanhã, você não entrará no reino dos céus. Eu só apenas gosto de ir na igreja. Cuidado.
eu só apenas gosto de ir, eu não quero me envolver com nada de Deus. Cuidado. Porque Jesus, ele pode voltar para você amanhã, hoje. Hoje você pode botar a cabeça no travesseiro e não acordar mais. Está na hora de você mudar de vida. Está na hora de você falar, eu quero mudança, eu quero batizar, eu quero ser transformado, eu quero fazer a obra, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero viver a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Amém. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. O interessante é que Jesus está falando para alguém que essa noite, eu quero lavar os seus olhos, eu quero tirar essa escama dos seus olhos, eu quero tirar essa cegueira espiritual, eu quero que você levanta a sua cabeça e você começa a caminhar, você começa a andar, você começa a prosseguir. Aleluia! Tem pessoas que ela é um crente detetive. Alguém conhece crente detetive? Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é crente. Meu irmão pega a espada, aí tira o canivete desse tamanhozinho do bolso. Tira uma Bíblia desse tamanhozinho do bolso. Pega o canivete. Estava até brincando com ele ali. Cadê a espada? Isso é o canivete, isso é a espada não. Mas é brincadeira, tá, igreja? Pode descontrair. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é noite de mudança. Deus, ele quer mudar a sua história de vida. Fique de pé. Eu não sei como você se entrou por essas portas. Como que você passou por essas portas. Como que você chegou aqui neste lugar. Mas eu sei que Jesus está olhando para dentro de você essa noite.